Bom, agora eu quero convidar aí a nossa querida Dalva. E por que eu quero trazer a Dalva, né? Porque além dela ser uma profissional altamente qualificada, uma das melhores que eu já trabalhei, se bem que eu sou muito sortuda, tá? Eu sou muito sortuda porque eu só trabalhei com assistentes sociais top, né? Mas a Dalva é uma das que eu tenho assim um carinho enorme. Ela está sempre se qualificando, melhorando. É uma das mais qualificadas que eu conheço, né? E ela está entrando aqui. Já vou colocar ela aqui para vocês, para a gente ver a visão dela. Ah, Vamos. deu certo! Eu Bem-vinda! mudei aqui. Gostou? O que você está achando? Ai, eu tô adorando, Jana. Eu sou suspeita de falar de você, né, Jana? Porque realmente a gente, a gente é colega, né? A gente já trabalhou juntas, então vai muito além do profissional, né? A gente tem essa conexão de amizade, né? E isso é muito legal. E você falando assim, nossa, domingo de carnaval, gente, falar de saúde mental é algo que para mim é muito prazeroso, sabe? É algo que me dá muita satisfação. Eu amo falar de saúde mental. Eu amo trazer orientações para os trabalhadores. O meu foco como assistente social no campo sempre foi na área organizacional. Então, falar de saúde mental é um prazer. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui hoje. Que bom, imagina, e você está fazendo uma especialização nessa área, né, Dalva? Já terminei, posso Já falar que sou terminou? especialista. Que legal! Posso falar que sou especialista em saúde mental pelo Hospital das Clínicas de São Paulo, né? Universidade de Medicina da USP. Isso me traz muita satisfação, né, de poder falar de saúde mental, porque as pessoas não entendem muito, né? Tem uma confusão, mas ser assistente social, como assim se fala de saúde mental? E a gente sabe que falar de saúde mental é multidisciplinar, né? Saúde mental vai muito além da psicologia, os fatores sociais, né? Os conflitos sociais, as vulnerabilidades sociais, isso são os grandes impactadores da nossa saúde mental também. Então, falar de saúde mental para mim é algo muito, eu gosto muito. Legal. Obrigada, viu, Jana? Muito obrigada. Imagina, eu que agradeço. Então vamos lá, eu quero que você me fale um pouquinho. Eu preparei algumas perguntas aqui que possam, né, agregar, mas eu quero que você fique à vontade, tá? Tá Para bom, você, aqui agora é o seu momento. Mas, por tá exemplo, uma bom. das perguntas que me veio na mente, que pode ser interessante para o pessoal, mas eles também podem fazer perguntas aqui, tá, gente, nos comentários. Como que um ambiente de trabalho hostil afeta a saúde mental dos trabalhadores? E quais são os sinais mais comuns de deteriorização da saúde mental nesses casos? Fala aqui pra gente. Jana, muito pertinente a sua pergunta. E antes de mais nada, eu vou trazer uma definição de saúde mental muito objetiva. Quando falamos de saúde mental resumidamente, são relações com pessoas e ambientes. Então, quando a gente fala do ambiente de trabalho, né? Então, são relações com pessoas no ambiente de trabalho que podem impactar positivamente ou negativamente para a nossa saúde mental. Então, nada mais é do que relações. Eu posso garantir a vocês que, na maioria das vezes, né, os transtornos mentais que acontecem no ambiente de trabalho, as pessoas que adoecem por algum tipo de transtorno mental no ambiente de trabalho, normalmente é ocasionado pelas relações, na maioria das vezes, e não pela atividade laboral. Então, o Exato. quanto que as relações, tanto com a liderança, quanto com os colegas, com os pares, com os parceiros, o quanto que essas relações elas vão influenciar na nossa saúde mental.
E aí, respondendo a sua pergunta, né, os ambientes hostis, eles ocasionam, assim, uma centena de situações quando a gente fala de adoecimento por transtornos mentais. E o principal deles são os estresses crônicos, que todo mundo conhece, ansiedade. A gente também precisa lembrar que quando a gente fala de transtornos mentais, isso não é algo que está presente apenas no ambiente de trabalho. A gente sabe que a pandemia também teve lá os impactos diretamente na saúde mental da população. Hoje nós somos da América Latina, nós estamos em primeiro lugar de pessoas que apresentam algum tipo de transtorno mental. São mais de 19 milhões de brasileiros. E isso, consequentemente, vai impactar, né, no ambiente de trabalho. Então, estresse crônico, ansiedade, depressão, né, isso está muito presente na sociedade e acaba se estendendo também para o trabalho. Síndrome de burnout, que hoje é considerada uma doença específica do trabalho, tá? Então, desde 2022, que síndrome de burnout foi incluído como doença ocupacional, né? Então, é uma doença relacionada ao trabalho. Além de tudo isso, né, esses ambientes, eles causam má desempenho, eles causam irritabilidade, eles causam saúde, não só o problema de saúde mental, mas saúde física também, porque se o nosso mental não está bem, acaba atingindo também a nossa saúde física. E isso acaba prejudicando muito a saúde e também as relações, porque assim, a saúde mental ela não fica só ali no trabalho, né? Ela se estende para o seu convívio pessoal, para as suas relações com a sua família, com o marido, com o filho, enfim. Então, esses ambientes hostis, eles são muito prejudiciais, né? Muito prejudiciais. Então, uma coisa que eu gosto muito de dar dicas para as pessoas com relação à saúde mental, eu nunca deixo de falar isso. Existem vários sintomas para você identificar se você não está bem. Mas para você identificar qualquer sintoma em você, você precisa se conhecer. O autoconhecimento, sabe? Ele é primordial. Você precisa ter autoconhecimento, você precisa ter autocuidado. Então, perceber quando você está num ambiente hostil, o que você está sentindo? São vários sintomas e cada indivíduo ele vai ter um sintoma diferente, né? A gente sabe que falta de insônia, a gente sabe que irritabilidade, outras pessoas ficam mais quietinhas, né? Pessoas que estão em ambientes hostis, elas tendem a se encolher, é como se elas quisessem se colocar embaixo da mesa, às vezes, né? Isso tudo são sintomas que acontecem, que é muito presente no ambiente de trabalho. Mas o autoconhecimento, o autocuidado, ele é fundamental. E uma dica que eu dou para vocês, para vocês lidarem, né, com situações em ambientes, é vocês trabalharem a comunicação não violenta. Recentemente eu fiz uma live e, como eu falei para vocês, saúde mental são relações com pessoas que impactam o ambiente, positivo ou negativamente. E a comunicação, ela é um meio principal das relações. Sim. Então, quando nós trabalhamos a nossa comunicação, uma comunicação não violenta, isso também é uma forma de nos blindar, é uma forma de a gente economizar energia. É muito difícil, porque quando a gente fala de comunicação não violenta, a gente fala muito de esperar do outro. Ai, o meu chefe tem uma comunicação muito agressiva. Ai, o meu colega. Mas você não vai conseguir moldar o outro, você não vai conseguir mudar a comunicação do outro. Então, você trabalhar a sua comunicação de uma forma não violenta, certamente você vai minimizar muito esse ambiente. Porque se você está num ambiente
que você recebe uma comunicação violenta e você devolve da mesma forma, a tendência é só piorar a situação. Mas quando você consegue ter esse equilíbrio, você consegue ter essa fala mais assertiva nessa devolução, a tendência é minimizar. E aí vocês vão falar para mim, Dalva, mas é super difícil, imagina. Sim, gente, é muito difícil. Isso a gente precisa treinar diariamente e nem sempre a gente vai conseguir, porque isso também envolve o teu estado de espírito, como que você acordou hoje, às vezes você não está bem também, nem sempre você vai estar lá educada, gentil, mesmo que a pessoa seja grosseira com você, você vai responder de uma forma educada, nem sempre, e está tudo bem. Mas quanto mais você exercitar essa comunicação sua, não violenta, independente do que vem para você, você trabalhar essa fala respeitosa, educação, você vai se blindar muito, porque normalmente a pessoa não está esperando que você devolva essa comunicação. Então, trabalhar o autocuidado, trabalhar essa comunicação não violenta, você com você mesma, né? Não esperar do outro, porque a tendência que a gente tem é de esperar do outro. Isso são dicas para você se manter ali naquele ambiente sem trazer maiores danos para a sua saúde mental. E lembre-se, pessoal, não adianta. Você está num ambiente que é tóxico. Eu fiz até um meme outro dia nas minhas redes sociais, que não adianta fazer programa de qualidade de vida, não adianta se a liderança é tóxica e a empresa não está preocupada com isso. Então, assim, vai procurar se recolocar em outro lugar, faz um planejamento, vai fazer o curso da Janaína e se planeje, porque também fazer um planejamento estratégico para que você busque novas oportunidades, isso também é uma forma de você se blindar, é uma forma de você cuidar da sua saúde mental. Porque você está buscando perspectivas melhores. Então, você traça ali um planejamento e isso mentalmente vai te ajudar, inclusive, para se manter nesse ambiente de uma forma mais saudável. Legal. Está respondido, Jana. Maravilhosamente bem. Nossa, você dá show, você não responde. E você estava falando e eu estava lembrando de uma situação. A gente vai fazer um bate-bola aqui, tá? Ah, eu adoro. Que eu lembrei de uma pessoa que compartilhou comigo, Dalva, eu acho que você vai gostar disso. A pessoa estava num ambiente tóxico, numa situação tóxica. É muito triste quando alguém está muito empolgado, né, muito feliz para entrar no emprego e, de repente, ela começa a murchar, a pressão começa a alterar. Eu tô falando de um caso real, né? A pressão começou a alterar, a pessoa já não conseguia dormir direito, estava muito ansiosa, muito nervosa, e mudou completamente, do jeito que você falou. Começou a murchar, ficar quietinha, já não se comunicava mais, já não dava aquele bom dia, igual sempre deu. Daí eu achei interessante que um profissional que percebeu chamou essa pessoa, porque assim, a gente também tem que ficar ligado, né, Dalva, nas pessoas que estão ao nosso redor, né? Você, inclusive, em janeiro estava falando muito da questão do suicídio, né? A gente trabalhou em janeiro muito esse tema, foi muito falado, e dá medo mesmo da pessoa cometer alguma loucura, porque às vezes a pessoa ela não fala nada, ela só se isola, some, fica ali apagada, remoendo as coisas, mas me chamou a atenção que esse profissional chamou essa pessoa e falou: fulana, está acontecendo alguma coisa? Porque você está diferente, você não está mais sorrindo, eu vejo muito você de cara fechada, muito concentrada, você está muito estranha. Daí a pessoa falou assim: ó, eu não sei o que está acontecendo na sua vida, mas eu estou vendo que alguma coisa não está legal. E se for em relação aqui ao trabalho, porque a pessoa já se ligou, porque conhece o ambiente que está inserido, né? Mas não fazia parte do grupo tóxico, né? Uma pessoa querida falou para ela assim: ó, não existe só esse trabalho aqui não, tá? Fica ligada, não deixa ninguém tirar a sua luz, não deixa ninguém tirar o seu brilho, porque a pessoa vai murchando, murchando, murchando até adoecer. E o que chamou a atenção dessa pessoa para ela pedir para sair foi a pressão dela, porque ela nunca teve problema de pressão alta e ela estava começando a passar mal, foi lá no médico da empresa e a pressão dela estava altíssima.
Daí ali ligou o radar, ela falou assim, não dá mais, eu tô vendo que se eu não tomar uma ação, daqui a pouco eu vou ter que ficar tomando remédio pro resto da vida. E eu não quero isso para mim, né? E a pessoa tinha, agora já tá outra pessoa, precisa de ver que só foi sair daquele ambiente, como a vida dessa pessoa começou a melhorar, né? Então, Joana, isso que você traz, isso é mais comum do que a gente imagina no ambiente de trabalho. Atualmente, eu estou desenvolvendo um treinamento para uma empresa que me pediu para fazer isso, porque, na verdade, uma colega que nós trabalhávamos juntas e ela via a minha atuação, ela falou, preciso de você aqui na empresa, eu preciso que você venha fazer uma intervenção aqui. Porque quando a gente fala de saúde mental, é tão importante a gente treinar a liderança, mas treinar os colaboradores também, os colegas, os pares, para observar, para identificar, porque os transtornos mentais, ansiedade, depressão, síndrome de burnout, eles não acontecem de um dia para o outro. É um processo lento. Quando eu falo do autocuidado, é justamente isso, a pessoa se perceber, gente, não tô legal, sabe? Eu lembro um dia minha colega falando, sair com ânsia de vômito. Como assim? Olha o estado que ela estava. Então, assim, gritando. são alertas que você precisa. Gente, espera aí, a minha pressão tá alta, eu tô com ânsia de vômito, eu vou buscar ajuda, não tá legal. O quanto que é importante, né, falando desse treinamento que eu estou elaborando aí, é treinar os colaboradores, os colegas, para perceber, porque sabe aquela história que a gente falava, briga de marido e mulher, ninguém mexe a colher, se o cara tá com problema, é o problema dele, sabe, eu que não quero saber, não é se meter na vida da pessoa, muito pelo contrário, de repente você pode estar salvando uma vida. Uma pessoa que está ali quietinha, muitas vezes ela já está arquitetando, inclusive, um suicídio, porque ela não aguenta mais aquela situação. E aí, os colegas perceberem, o gestor perceber, né, e ter essa proximidade, como que eu abordo isso? Tem muitos colegas, né, muitas pessoas chegam para mim e falam, Dalva, mas como que eu abordo? Eu nem sei como falar, sabe? Então, você treinar essas pessoas para saberem abordar, para saberem chegar com essa pessoa, sabe, de uma forma que não seja invasiva, de uma forma que seja com a intenção de estar ali, olha, eu estou aqui. Muitas vezes, Jana, ofereceu uma escuta. Sim. Muitas vezes ofereceu uma escuta, sabe? Pessoa, então... Oi? Almoçar, às vezes assim, vamos almoçar junto para a gente conversar um pouquinho, né? Exatamente. Então, tem várias estratégias que a gente pode trabalhar para que esses colegas, né, esses gestores, eles fiquem atentos, porque hoje, gente, está mais comum do que vocês imaginam. Eu trabalho numa empresa atualmente que é uma das principais empregadoras do Brasil, do varejo, e nós temos, assim, muitos casos de tentativa de suicídio, mas muitos, assim. Então, as pessoas estão muito adoecidas mentalmente e a gente precisa ter esse olhar de cuidado para essas pessoas. Sim, e até entender isso, né, Dalva, que às vezes a pessoa é um tanto ignorante, né, ou agressiva, mas assim, entender que a gente está vivenciando um momento em que a saúde mental, ela está gritando e o número está muito elevado, e eu acredito que todo mundo tem ou alguém em casa, ou é a própria pessoa, ou tem alguém dentro da própria casa que está passando por um momento de vulnerabilidade nesse sentido. Entender isso faz com que a gente pensar sobre isso, falar sobre isso, faz com que a gente também seja menos reativo e menos reativa, não necessariamente no primeiro momento, porque eu acho que ninguém está preparado para a ignorância, né? Ninguém, eu acho que está preparado. Mas, de vez em quando, parar e pensar, cara, mas essa pessoa, isso não é... Eu não fiz nada que justificasse essa reação. Então, eu não vou reagir na mesma intensidade, porque essa pessoa não está bem, isso não é comigo, é algum problema com ela. Às vezes a gente desperta gatilhos no outro.
E não necessariamente o problema está com a gente. Então, entender isso, e essa parte que você falou de autoconhecimento é fundamental, porque se você começa a não conseguir conversar com as pessoas, a brigar com todo mundo, a não conseguir dormir, a não conseguir, sabe, uma série de sintomas que fugiu do seu controle, né? E geralmente isso impacta, como você falou, diretamente nos relacionamentos, porque acho que os relacionamentos eu acredito que seja uma das coisas que causam, e ao mesmo tempo o que mais é prejudicado, né? Porque você prejudica tanto quem tem a ver com o problema, quanto muita gente que não tem nada a ver com aquele problema. Exatamente. Então, aquelas pessoas que você identificou que não tem nada a ver, mas que são importantes para você, é muito importante parar e falar para a pessoa e chamar, né? E ter uma conversa e falar, olha, vamos conversar? Eu estou percebendo que a gente não está se entendendo, tem alguma coisa, e abrir a situação, né? E abrir o que está acontecendo para que consigam trabalhar juntos na solução. Exatamente, Jana. Por isso que a comunicação ela é fundamental. Trabalhar a nossa comunicação é uma das principais estratégias para a gente lidar com qualquer tipo de ambiente e para a gente se blindar, de certa forma, blindar os cuidados com a nossa saúde mental ali para que nada chegue até ela, sabe? Porque assim, eu falo muito, por que eu sempre trago esse tema, Dalva? Porque assim, por mais que eu fale em empregabilidade, por mais que eu fale em estratégias, eu sei que no fundo, a saúde física e a mental é a parte mais importante que a gente tem. Não adianta você falar vários idiomas, você ter muita experiência, mas se você não está bem, se você está disfuncional. E assim, funcional 100%, eu sinceramente eu não acredito que exista alguém. Eu não acredito que tem alguém que está 100% funcional. Não acredito. Eu, particularmente, não estou, né? E eu, graças a Deus, eu tenho isso que você falou, essa questão do autoconhecimento. Então, eu rapidamente percebo quando, tipo, saiu do normal. Daí eu consigo fazer a avaliação, entender a causa raiz, o que está causando aquilo, para poder rapidamente tomar ações. E é incrível como é rápido a mudança. Só que se a gente não ter esse cuidado, esse autocuidado de, tipo, gente, mas eu não sou tão agressiva assim, mas eu não sou de brigar tanto, mas eu não sou de estar sempre de mau humor. O que está acontecendo? Porque a gente tem que levar isso em consideração, né? Alteração de humor, sono, como é que está relacionado, até intimidade, né? Intimidade profissional, intimidade entre casal. Se parou de ter intimidade com o casal, parou de ter intimidade com o gestor, assim, de falar, de se abrir, de conseguir conversar com os colegas. Cara, tem algo que está muito errado aí. Vamos ver o que está pegando, o que está acontecendo, né? E buscar mitigar isso de alguma forma. Sabe por quê, Jana? Porque os transtornos mentais, como eu falei, eles não acontecem da noite para o dia. É um processo lento, né? Que vai ali adoecendo, adoecendo. E se você não cuida, quando você se dá conta, o grau, né, do transtorno já está tão elevado, e eu digo a vocês, todo tratamento para transtornos mentais, ansiedade, depressão, síndrome de burnout, esses que são os mais comuns, né, que todo mundo conhece, todo tratamento é demorado. Não existe um tratamento de uma semana, eu vou tomar um medicamento, vou fazer um tratamento de 30 dias. Muitas vezes o tratamento é 1 ano, muitas vezes 2 anos de tratamento, terapia, medicamento, adaptação de medicamento, depois o desmame de medicamento. Então, assim, é um processo lento. Então, o ideal é que a gente não deixe chegar nesse nível. Então, você já se perceber que não está bem e já buscar fazer certas intervenções, que são intervenções simples, né? Então, poxa, se eu estou no ambiente de trabalho, meu chefe está falando de uma forma muito agressiva, eu vou trabalhar minha comunicação, eu vou tentar amenizar ali a situação com ele, não vou levar isso adiante, sabe? E você já vai criando suas estratégias para que isso não chegue a te afetar, porque
o que eu percebo, Jana, assim, principalmente no meu ambiente de trabalho, trabalhando como assistente social em empresas, né? Trabalho há mais de 15 anos, a minha vida inteira foi trabalhando em empresas, né? A minha vida profissional. Então, assim, eu muitas vezes percebo o colaborador, quando vem conversar comigo, ele está agonizando. Ele está agonizando, ele está ali e eu falo, como assim? Como é? Sabe? Às vezes dá vontade de falar assim, como que você deixou você chegar nesse nível, né? Lógico que eu não vou falar isso, né, gente? Mas assim, você olha, a pessoa está agonizando, a pessoa já está no fundo do poço. E aí, claro, eu fico feliz quando vem me buscar mesmo, quando está numa situação como essa, porque daí a gente consegue fazer as intervenções. O assistente social ele é fundamental nas empresas para oferecer esse apoio para o trabalhador. A questão do sigilo profissional, pessoal, eu quero falar um pouquinho da importância, né, Jana, do trabalho do assistente social, vocês que trabalham em RH, vocês que são profissionais, mesmo de outras áreas, saber, conhecer. Hoje eu faço uma divulgação nas minhas redes sociais, principalmente sobre a atuação do assistente social nas empresas, que não é uma profissão que é muito conhecida no ambiente corporativa, é uma profissão que é mais conhecida no ambiente público, né, em hospitais, em CRAs, na parte de assistência social. Mas o assistente social no ambiente corporativo, ele é fundamental. Então, quando vocês forem pesquisar uma vaga de trabalho, pesquise se essa empresa tem um assistente social. Porque se essa empresa tem um assistente social no seu quadro, essa empresa já é diferenciada. Porque o assistente social, ele tem como principal característica da sua atuação o sigilo profissional. Então, o assistente social, ele consegue proporcionar para o trabalhador um ambiente seguro, sabe? Ele consegue oferecer essa escuta qualificada, esse acolhimento, esse ambiente seguro. Quantas vezes eu atendo colaborador que vem para mim, que está numa situação que fala do gestor, que fala disso, e ele sabe que naquele ambiente ele pode se sentir seguro para falar. E a gente dá as orientações, dá direcionamento, fala. Diferente daquele colega que está passando pelo mesmo problema e vai falar com um amiguinho que depois vai chegar no ouvido do chefe e depois ele vai ser mandado embora, que é o que a gente percebe. Exatamente, Janaína, exatamente. Então, assim, o papel do assistente social no ambiente corporativo, gente, é muito desafiador, não vou mentir para vocês. A Jana já me conheceu atuando, porque o nosso principal papel é atender as necessidades dos trabalhadores e, ao mesmo tempo, atender as necessidades da empresa. Então, a gente precisa muito ter esse equilíbrio. Não adianta só eu atender as necessidades da empresa ou atender só as necessidades dos trabalhadores. E aí é muito importante. Por quê? Porque a gente tem um sigilo profissional, assim, no nosso código de ética, o sigilo profissional, e é muito respeitado, e eu falo isso porque nesses mais de 15 anos que eu trabalhei em empresa, meu gestor falava, não vou falar, não posso, eu só falo aquilo que eu entendo. E se tem uma coisa que eu tenho muito cuidado na minha atuação no ambiente corporativo, é esse zelo pela integridade, esse cuidado que eu tenho de não expor o colaborador. E é por isso que você está aqui, porque eu identifiquei em você o mesmo código de ética que eu tenho como psicóloga. Porque não interessa, se a pessoa abriu para você, é com você, é um sistema de confiança. Se quebrar essa confiança, acabou. Acabou. Isso é muito forte em você, tá? E, inclusive, está dentro do que você está falando de uma pergunta que eu coloquei aqui, que eu quero que você continue, tá? Não estou interrompendo o que você fala, não. Que qual é o papel do assistente social na mitigação dos impactos de um ambiente de trabalho hostil sobre os trabalhadores? Eu acho que tem a ver, só para você poder desenvolver, tá? Então, além dessa escuta qualificada, né, além desse sigilo profissional, o assistente social, ele consegue ter uma visão da empresa como um todo, porque ao mesmo tempo que a gente consegue chegar na alta liderança, a gente também está ali junto do trabalhador. Então, a Jana sabe disso porque a gente trabalhava em obra, né, Jana? Então, eu descia para falar com a nossa força de trabalho. Então, assim, é como se eu penso assim que o assistente social dentro de uma organização é meio que um termômetro também.
porque a gente sempre sabe de tudo. Então, às vezes, claro, a gente não pode falar, mas tem certas coisas, por exemplo, que a gente já fica ligada. Então, ó, vai ter greve. Lembra? Iniciativas de melhorias baseado na escuta ativa. Exatamente. Então, a gente, com a nossa escuta, né, a gente consegue identificar, a gente consegue fazer a gestão de conflitos, a gente consegue propor melhorias, a gente consegue trazer dados, isso tudo na observação e na escuta. Vou dar um exemplo simples para vocês. Eu trabalhei numa empresa que eu comecei a perceber que os meus atendimentos, de 10 atendimentos que eu fazia, 8 era alguma coisa relacionada à saúde mental. E eu falei, gente, a gente está com um problema aqui, a gente precisa trazer alguma coisa, fazer alguma intervenção. E aí aquilo me despertou e eu fui fazer um levantamento de atestados médicos CDF também, para ver como é que estava ali. CDF, para quem não sabe, gente, é todo atestado relacionado a algum tipo de transtorno mental. Ansiedade, depressão, e aí eu fiz o levantamento e não deu outra, era o nosso principal ofensor, isso eu estou falando depois da pandemia. Então, eu levantei todos esses dados dos meus atendimentos, de atestado médico, fiz uma proposta, levei para a diretoria. Embora a gente já tivesse o plano de saúde, que a pessoa pode conseguir lá, a terapia e tudo, só que o plano de saúde, para você conseguir um atendimento com psicólogo, às vezes você pega um mês para conseguir um atendimento. Às vezes, quando consegue, e às vezes é longe, enfim, tem uma série aí de fatores que dificultam, né, esse acompanhamento com o psicólogo. E aí, em cima de todas essas informações, eu levei para minha diretoria e falei, olha, a gente está com problema de saúde mental, a gente precisa fazer alguma intervenção. E aí, apresentei uma proposta para a gente oferecer, além do plano de saúde, a gente oferecer atendimento psicológico online, de forma gratuita para esses colaboradores que precisavam fazer algum tipo de intervenção. Então, eu identificava o colaborador que vinha buscar pelo meu atendimento, que ele precisava desse acompanhamento e eu direcionava para esse atendimento online. Então, a gente conseguiu isso porque eu estava ali atuando e entendendo as necessidades da empresa. Então, o assistente social, ele tem, sabe, esse papel fundamental na gestão de conflitos, de identificar, sabe, essa questão de a área que não está legal. Por exemplo, dentro dos meus atendimentos, eu percebia, tem uma área ali da operação X que tem 10 colaboradores. Desses 10, 8 me procuraram, alguma coisa está errada. Então, a gente já consegue fazer intervenções ali. Então, gente, lembrem-se disso. Quando vocês forem procurar emprego, vejam se essa empresa tem um assistente social, porque se ela tem um assistente social, ela já é diferenciada no cuidado com o trabalhador, porque esse profissional faz uma diferença incrível na empresa. E se vocês são de RH e tiverem oportunidade de trabalhar, pensem nisso. Pense nesse profissional como esse profissional estratégico para trazer ali contribuições para trabalhar a questão da saúde mental. Por isso que eu fiz também essa especialização na USP, porque além de todo o meu conhecimento específico da minha área, eu fui me aperfeiçoar ainda mais em saúde mental. E é incrível como dá certo, como dá match a relação do assistente social com o psicólogo, né? Com o RH, com o profissional que tem esse código de ética da psicologia, porque a gente consegue propor soluções para a empresa que aumenta a produtividade, aumenta a qualidade de vida, né? A gente consegue ser muito mais assertiva, né, na comunicação. Muitas vezes eu percebo que, assim, até quando a gente fazia aquele trabalho de desligamento em massa, chega uma hora que a gente precisa da ajuda do assistente social também, apesar desse ser um trabalho que geralmente fica muito mais voltado ali para o RH, dependendo do tamanho da demanda que a gente tenha, né, a gente faz aquela força-tarefa também para identificar por que a pessoa, né, quais os principais motivos, por que ela acha que ela está saindo, o que ela propõe de melhorias, qual foi a parte mais difícil no trabalho. Então, é um momento que a pessoa fica muito mais propensa ali para poder abrir a realidade, para contar e para propor
as dores, para falar das dores mesmo, né? O que estava sangrando ali naquele ambiente, que quando ela estava trabalhando, ela não tinha coragem de falar por medo, por receio. Então, são tudo ferramentas que a gente acaba conseguindo para poder trabalhar e mudar e melhorar a organização, né? E esse cuidado de quando você está saindo, você ter alguém para poder conversar. O que eu já percebi, é engraçado, ó, eu estou falando com você e está vindo a Débora na minha cabeça. E olha como eu tenho uma intuição forte. Eu estou, Dalva, pensando em Débora. Ela me mandou um WhatsApp falando que ela está presa dentro do elevador assistindo a nossa live. Ela, Joana, mandou a foto. Eu estou aqui no LinkedIn, vendo você e a Dalva falando e estou presa, não consigo sair, mas pelo menos estou assistindo você. Ai, que legal! Coisa, eu tenho conexão forte com essa amiga, né? Eu sei que é Dalva e estou com Débora, e tá a Débora lá assistindo a gente. Como é forte esse negócio. Coisa, gente, as energias. Débora, pelo menos você está usando o seu tempo de maneira útil. Obrigada pela atenção, amiga. Saia logo desse elevador, depois manda notícia, assim que você sair daí. Mas, assim, importante essa parceria, né? E essa dica da Dalva foi essencial. Então, uma forma de você identificar se a empresa não é uma roubada é você saber que ela se preocupa com a qualidade de vida do colaborador, que ela se preocupa em ter um espaço onde você possa falar, reclamar, né? Pontuar o que está acontecendo de errado. Tem uma parte também, né, Dalva, que vocês trabalham também que tem um nome específico, que é uma parte ligada à reclamação. Como é que é o nome? Tem as ouvidorias hoje, tem as ouvidorias. Ela está atrelada à sua área 100%? Ou não? Necessariamente. Hoje, o que acontece, Jana? Porque assim, tudo vai depender muito da política da empresa, de como a empresa vê o profissional, mas existe, por exemplo, numa empresa que eu trabalhei, o assistente social, hoje a ouvidoria, que a gente chama de compliance, né? A canal de denúncia, tem vários nomes, né? Várias empresas, ouvidoria, canal de denúncia, compliance, enfim. Todas as empresas hoje, por conta, né, da questão da lei de proteção de dados, hoje todas as empresas têm um compliance. E aí, normalmente, existe um comitê para esse compliance e o assistente social ele fica inserido ali. Então, como que funcionava na outra empresa, que é como está funcionando, eu acredito que numa grande parte das empresas está funcionando dessa forma. Existe ali um canal de denúncia, onde a pessoa pode fazer a denúncia anônima, ou ela pode se identificar. E olha que engraçado, eu fazia parte do comitê, chegava lá a denúncia. Meu, pela descrição eu já sabia, porque eu já estava atendendo aquele caso. E aí, no final, a minha diretora já virava e falava assim, você conhece esse caso? Eu falava, conheço. Você sabe quem é? Sei. Apenas isso. Eu sabia quem era, eu sabia do que se tratava e eu podia dar o meu parecer, né? Então, é um caso que eu já venho acompanhando, eu entendo que a gente poderia averiguar mais a conduta desse gestor, porque aí o que a gente tem um pouco disso, o comitê ele tem um pouco de meio que detetive, daí o que a gente vai fazer? Vai fazer o levantamento daquele gestor, se ele já tem outras ouvidorias, se ele já tem outras reclamações. Aí eu vou ver nos meus atendimentos se eu tenho outros colaboradores dele que já veio trazer alguma demanda para mim. Então, tudo isso a gente ajuda na nossa análise e ajuda no retorno que a gente vai dar para aquele colaborador que fez aquela denúncia, né? Então, assim, o trabalho do assistente social dentro das empresas é excepcional. Muitas vezes o colaborador vinha para mim, né? E eu falava, abre um canal de denúncia anônimo. Sabe por quê? Porque é importante, sempre orientava, é importante que fique registrado. Porque se uma outra pessoa tiver o mesmo problema com esse gestor, já está registrado. Então, para a gente tomar uma atitude, é mais coerente, é mais fácil. Então, esses canais, eles existem. Existem canais específicos do assistente social, por exemplo, na empresa. Se o colaborador quisesse vir diretamente para mim,
trazer uma denúncia, ele também poderia fazer isso, tá? O assistente social, ele também está disponível para esses casos, porque muitas vezes o colaborador está numa situação tão difícil que ele nem consegue enxergar mais, né? Eu lembro que uma vez eu peguei um caso de uma colaboradora. Gente, eu tenho tantos exemplos assim para trazer para vocês. Eu peguei um caso de uma colaboradora que ela estava muito frustrada. Estava muito frustrada com o gestor, porque o gestor estava dando muitas demandas, e eu já tinha mais ou menos a percepção do gestor, porque uma das coisas que eu faço quando eu trabalho numa empresa, e a Jana talvez saiba disso, é ter essa proximidade com os gestores, né, Jana? Lembra que a gente sabia exatamente quando vinha aquele. Eu já sabia, porque a gente já meio que tem um perfil traçado ali daquele gestor. Todo. Então, assim, aí ela veio, eu já tinha mais ou menos um perfil traçado do gestor, só que eu não podia falar isso para ela, porque ela estava reclamando que ele estava dando umas demandas que não eram responsabilidades dela, e no meu entendimento, ele estava querendo promovê-la, só que ele não podia falar para ela que ele queria promovê-la, até porque você sabe, como gestor, muitas vezes você tem intenção, você começa a testar aquele teu funcionário para ver se ele tem ali o perfil daquilo que você quer, e só depois você vai lá e tenta promover. Só que você não pode falar, porque não depende de você. Na maioria das vezes, uma promoção não depende do gestor direto, ele tem que ter a aprovação. Expectativa e frustrar, né? Se não conseguir. Perfeito. Só que, como eu já tinha traçado esse perfil, que eu já tinha visto ele fazer isso com outros funcionários para poder promover, eu falei para ela, eu falei, tenta observar de uma forma muito sutil, porque eu também não podia falar para ela, até porque eu não tinha nenhuma garantia, né? Sim. Mas eu falei assim, olha, tenta olhar de uma outra forma, de repente ele está vendo o seu potencial, de repente ele até tem planos futuros para você, sabe? Não enxerga isso como algo negativo e tal, bababá. 2 meses depois ela me procurou e ela falou, você tinha razão, ele me promoveu. Então, assim, olha o quanto que é importante o trabalho do assistente social dentro da empresa, o quanto que ele consegue, né, ouvir. Quantas pessoas param para ouvir o colaborador sem fazer julgamento, sem fazer crítica, sem fazer fofoca? Eu tenho uma amiga que ela é gerente de RH e ela fala que o principal papel do assistente social é ouvir sem fazer fofoca. Porque qualquer outro profissional, ele vai ouvir uma situação e gera fofoca. O assistente social, não. Então, se a gente ouve uma situação, acabou, a gente vai orientar, a gente vai ser imparcial, a gente não vai levar adiante. Se a gente puder, a gente ajuda, mas também não atrapalha, sabe? Quantas vezes o colaborador chegava para mim falando coisas que eu falava, tudo bem você falar isso para mim, mas não sai falando isso que você está falando para mim pelos corredores, você vai se prejudicar. Então, olha o quanto que é importante o assistente social nas empresas. O quanto que ele pode minimizar ali vários conflitos, vários riscos para a sua saúde mental. Que legal, Dalva. E você abriu uma mentoria agora para formar e ajudar outros mentores, é isso? Eu vi no LinkedIn. Foi ontem. Eu estou muito feliz, gente, porque, como eu falo para vocês, essa categoria, né, o assistente social não é visto, ele ainda não tem essa visibilidade no ambiente corporativo, ele ainda não tem, são poucas empresas que enxergam esse profissional como um profissional estratégico para ajudar ali nas questões sociais, nas vulnerabilidades dos funcionários, na saúde mental dos funcionários. São poucas empresas que já perceberam esse profissional como um grande parceiro para o ambiente corporativo. Mas a própria categoria, ela ainda não despertou, né, para esse campo de atuação. Então, eu estou fazendo uma mentoria para preparar esses profissionais, trazendo muito esse olhar, aí são mais de 15 anos de experiência, trazendo um pouquinho de todo esse movimento que eu já passei dentro do ambiente corporativo, ajudando esses profissionais a se lapidarem para possíveis oportunidades nas empresas, porque as empresas estão cada vez mais buscando esses profissionais, mas a gente precisa preparar esses profissionais, porque atuar em ambiente corporativo é muito desafiador para os assistentes sociais, porque é uma profissão que está sempre ali. Gente, o assistente social ele sempre vai querer estar do lado do trabalhador.
E muitas empresas falam, eu não vou contratar assistente social porque vem fazer movimento social aqui na minha empresa. Na verdade, não é isso, né? Na verdade, a gente está ali para fazer o equilíbrio. Exatamente. A nossa profissão, ela ainda tem muito esse viés, às vezes muito voltado para as questões de políticas públicas, né? Então, a gente precisa preparar esses profissionais para essa atuação específica no mercado de trabalho corporativo, né? Ampliar esses horizontes, ver como novas oportunidades, é aquilo que você fala na questão da empregabilidade, né? Muitos profissionais estão desempregados e muitas empresas estão querendo contratar esses profissionais, mas não conseguem profissionais capacitados, com essa linguagem adequada, com esse perfil mais para o mundo organizacional, porque uma coisa que é muito importante para o mundo organizacional é a questão de indicadores, a gente precisa trabalhar com números, o assistente social, ele é muito pessoa, né? Ele é muito humano, então ele não tem muito essa familiaridade com números, com indicadores, e a gente precisa também trabalhar isso para a categoria. E aí, por isso, eu fiz essa mentoria, estou muito feliz, né? Comecei a divulgar. Então, os assistentes sociais que tiverem, né, essa vontade de querer conhecer mais desse campo, quererem, de repente, até ir atuar nesse campo de trabalho, que é o mundo corporativo, eu convido a vir fazer essa mentoria, porque eu tenho certeza que vai ser muito legal. Eu sou suspeita, né? E eu amo trabalhar em empresa, gente. Eu amo trabalhar em empresa. Que legal. E como é que faz os assistentes sociais que quiserem se aplicar? Como é que faz para te achar? Como é que faz para ter acesso a essa mentoria? Estou divulgando, me sigam no LinkedIn. Tudo está sendo divulgado no LinkedIn, no meu Instagram, LinkedIn Dalva Rodrigues. Dalva Rodrigues não, gente, Dalva Ortiz. É que meu nome é Dalva Rodrigues também, né? Mas eu uso o Ortiz, que é mais curtinho. Dalva Ortiz. O meu Instagram é Dalva _Atento-a-Mente. O meu canal no YouTube é Atento-a-Mente. Então, me sigam, que eu estou divulgando. Lá vai ter os links, valores, tudo, cronograma, vai estar tudo divulgado nas minhas redes sociais. Obrigada, viu, Jana, pela oportunidade de estar falando aqui da minha mentoria. Muito, muito, muito obrigada. Não tem como não deixar você divulgar o seu trabalho, que é lindo, e você representa toda a categoria de assistentes sociais, que é uma classe que eu acho que estava muito escondidinha, sabe? E você está dando voz para essa classe, mostrando o potencial, o valor que tem, e para mim está totalmente atrelado com empregabilidade, com qualidade de vida, com um mercado mais profissionalizante, né, mais profissionalizado, né, não só amador, porque tem muito mercado aí que está muito amador, querendo muito do profissional, mas dando o mínimo em todos os sentidos, né, e a gente precisa mudar essa realidade. É por isso que eu te convidei, é por isso que tem uma pontinha sua lá dentro do meu programa, uma participação especial lá dentro também. Quem é aluno do RP que não viu, dá uma olhada na contribuição que a Dalva fez sobre saúde mental, é bem rica. Dalva, te agradeço, né? Eu vou continuar com eles aqui para a gente finalizar. Tenho agora um recadinho para eles aqui no final. Mas, olha, um ótimo carnaval para você, um ótimo feriado. Obrigada por mais essa parceria, viu? Você é muito... Ai, Jana, muito obrigada pelo espaço. E continue com a Jana, porque a Jana realmente é uma profissional diferenciada. Eu acredito muito no trabalho da Janaína. A gente sabe que as redes sociais aí tem vários profissionais vendendo milagres, mas a Janaína, com essa capacidade dela de conciliar o coração com o profissional, isso é único. Então, assim, eu sou muito sua fã, você sabe disso. Muito obrigada mesmo por esse espaço e bom carnaval para vocês. Obrigada, gratidão, minha linda, valeu. Gente, e aí, valeu a pena? Vocês gostaram? Que contribuição rica, né? Eu estou sendo, assim, me sentindo muito abençoada com as pessoas que eu estou convidando.